Olá pessoal, boa tarde. Este é o último vídeo da série de vídeos que fizeram a análise dos balanços patrimoniais dos times de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Então nós vamos entender qual é a situação de cada um deles em relação a todos os demais competidores. Então vamos ao que importa. Então nós temos estes times. Eles estão na ordem de colocação no Campeonato Brasileiro até o dia 3 de novembro de 2025. Lógico que até o fim do campeonato tem mais 8, 9 rodadas e isso tudo pode se alterar. Mas vamos ao que importa. Então nós temos aqui os times todos, as pontuações que eles estão e nesse gráfico eu tenho a classificação dos times da Série A do Campeonato Brasileiro por patrimônio líquido ajustado, ok pessoal? Por que por patrimônio líquido ajustado? Eu vou explicar daqui a pouquinho num outro gráfico. Então quando eu montei essa tabela com os saldos dos patrimônios líquidos, eu tinha esta situação em que o Atlético Mineiro apresentava o maior patrimônio líquido, mas eu fui analisar em detalhe o balanço de todos os times, né? E eu identifiquei problemas no Atlético Mineiro, no Cruzeiro e no Bahia, e eu vou relatar quais são esses problemas aqui no próximo vídeo. Então aqui está o balanço atualizado por patrimônio líquido, sendo que o maior patrimônio líquido dos times da Série A do Campeonato Brasileiro é o Flamengo, com algo em torno de 600 milhões de reais. E o Flamengo hoje está no segundo lugar do campeonato, né? Pode ser grande chance de ser campeão. Eu acho que o título está entre ele e o Palmeiras, e correndo por fora o Cruzeiro. Mas vamos lá. Quando eu comparo o primeiro gráfico que eu coloquei os saldos que estão nos balanços, os saldos do patrimônio líquido, eu tinha esta situação com o Atlético Mineiro em primeiro, segundo o Flamengo, terceiro Cruzeiro e assim por diante. Depois que eu analisei todos os saldos, eu identifiquei que tinha problemas. Então, que tipos de problemas? Basicamente, ativos de longo prazo que não tem como serem transformados em dinheiro. Portanto, naquela equação de contabilidade de que ativos menos passivos é igual a patrimônio líquido, essa equação tem que ser ajustada. Então, ativos menos os ativos que não tem como serem transformados em dinheiro, menos os passivos. Aí sim, nós temos uma visão real do patrimônio líquido dos times. Por exemplo, o Atlético Mineiro, que aparecia em primeiro lugar, depois desse ajuste, ele foi rebaixado para 17º lugar. Porque ele tem um grande ativo que não é possível ser transformado em dinheiro. Depois, o Cruzeiro, que pelo saldo do patrimônio líquido aparecia em terceiro lugar, depois de reclassificado foi para 13º lugar. E o Bahia também, que aparecia em 12º lugar, depois de reclassificado foi para 16º. Por que estas reclassificações? Porque eram valores nesses três times que não podem ser transformados em dinheiro. Portanto, não faz sentido mantê-los dentro dos seus ativos para fins de análise do tamanho dos patrimônios líquidos. Portanto, a situação do Cruzeiro e a situação do Atlético Mineiro é muito pior do que aquilo que parecia. O Atlético de primeiro foi para 17º, o Cruzeiro de terceiro para 13º. Ok, pessoal? Se vocês quiserem saber exatamente o que é, nos vídeos que eu fiz individuais destes times, tenho lá o detalhamento da composição dos ativos não circulantes, onde você pode encontrar estas informações em notas explicativas que estão nos vídeos, e aí fica tudo esclarecido.
Agora, a classificação dos times da Série A do Campeonato Brasileiro por índice de liquidez de curto prazo. Nós pegamos o total geral dos ativos circulantes e dividimos pelo total geral dos passivos circulantes. O Mirassol, ele dá um show em gestão. O Mirassol tem R$ 9,70 para cada R$ 1 de dívida. O Red Bull Bragantino tem mais de R$ 2 para cada R$ 1 de dívida. O Bahia tem um pouco mais de R$ 1 para cada R$ 1 de dívida. Esses três próximos clubes, Juventude, Ceará e Palmeiras, que estão aqui em amarelo, eles têm quase R$ 1 de ativos para cada R$ 1 de dívida, e todos os demais têm menos do que R$ 1 de ativos para cada R$ 1 de dívida. Esse índice de liquidez demonstra que todos esses times que estão em vermelho vão precisar obter dinheiro para honrar seus compromissos de curto prazo. Muito provavelmente terão que antecipar receitas de 2027 ou buscar dinheiro emprestado em bancos. Ou quem sabe, se der sorte, vender algum jogador, ok? Então, aí o Mirassol é o grande campeão nesta análise. Depois nós temos classificação dos times da Série A do Campeonato Brasileiro por dívida líquida. Nós pegamos o total geral de passivos, que são obrigações com terceiros, menos o caixa e equivalente de caixa. O que contém o caixa e equivalente de caixa? Cédulas e moedas, saldos em contas correntes e aplicações financeiras. Então, quando nós pegamos as dívidas menos esses saldos que são positivos, nós temos a dívida líquida real. E o único time que não tem dívidas é o Mirassol. Que é o quarto lugar no Campeonato Brasileiro até o dia 2 de novembro de 2025. Quem é o time mais endividado de todos? É o Corinthians, com quase 2 bilhões e meio de dívidas, seguido do Atlético Mineiro, com 2 bilhões e 300 e poucos milhões, o São Paulo, com algo em torno de 1 bilhão e 800, o Palmeiras com 1 bilhão e 400, Botafogo 1 bilhão e 400 e assim cada um deles. Então é o confronto de todos os passivos subtraindo caixa e equivalente de caixa. E o Mirassol, é fantástico o que o Mirassol está fazendo no Campeonato Brasileiro até o dia de hoje, dia 3 de novembro de 2025. Agora, a outra análise que eu fiz é a classificação dos times da Série A do Campeonato Brasileiro por custo-amortização de atletas profissionais registrados no intangível, ou seja, é o investimento que os times fizeram no seu futebol profissional, basicamente pela compra de jogadores, os valores dos direitos dos contratos, já considerando as amortizações até o presente momento. Então, o time do Campeonato Brasileiro da Série A com maior investimento em atletas é o Botafogo, quase 700 milhões de reais, seguido bem de perto pelo Flamengo com algo próximo de 600 milhões, em terceiro lugar o Internacional com 318 milhões de reais e o Palmeiras com 314 milhões de reais. Ok? Dá uma olhada no investimento do Mirassol. E o Botafogo, que é o primeiro colocado em investimentos, no campeonato está em sexto. Ou seja, não basta apenas comprar jogadores, que mesmo que sejam excelentes, o Botafogo tem um time fantástico, mas outros fatores levam um time a ser campeão. Não é apenas a qualidade de seus jogadores, mas é o como esses jogadores são utilizados. É muito importante o técnico do time, ok? Então faz muita diferença. E nós vemos que o Mirassol, com o menor de todos os investimentos, está em quarto lugar no campeonato, à frente de outros times. É algo assim, é inacreditável o milagre que o Mirassol está fazendo.
Este outro gráfico, eu tenho a classificação dos times da Série A do Campeonato Brasileiro por resultado em 2024, né? Então, o campeão por resultado, ou seja, receitas menos custos e despesas, é o Palmeiras, muito à frente de todos os outros que estão positivos e além de situações de vários clubes que estão no negativo. O Palmeiras tem quase 200 milhões de reais de superávit. O Grêmio perto de 40, o Juventude também, o Red Bull Bragantino um pouco mais de 30 milhões e o Mirassol aqui de novo positivo também. O Fluminense com pequeno resultado. Do Flamengo para baixo, todos esses times, embora o Flamengo tenha tido um déficit muito pequenininho, mas todos eles estão com déficit, sendo o mais complicado de todos o Botafogo, né? O Botafogo, isso tem relação com o maior investimento que ele fez. Então, jogadores melhores, isso implica em salários maiores, direitos de imagens maiores, é o custo de ter um elenco de primeiríssima qualidade, é o custo. Mas esse elevado custo não está surtindo efeito conforme a classificação do time no campeonato, ok? Agora vamos analisar a situação do primeiro time até o dia 2/11, o primeiro colocado no campeonato. No item patrimônio líquido, o Palmeiras está em terceiro. No item índice de liquidez, o Palmeiras está em sexto. No item por dívida, o Palmeiras está em quarto, é o mais endividado. No item pelo investimento intangível nos seus craques, o Palmeiras é o quarto. E no item resultado, o Palmeiras é o primeiríssimo. Então, uma gestão aí, a Leila Pereira está de parabéns. Ela revolucionou a gestão do Palmeiras. O Paulo Nobre também já tinha feito uma grande gestão, mas a Leila é assim fantástica, né? Enquanto ela estiver no Palmeiras, é chance de sucesso, né? O Flamengo é o segundo colocado até o dia 2/11 no campeonato, mas é o primeiro colocado em patrimônio líquido. No item índice de liquidez, o Flamengo é o oitavo. No item brasileiro, a parte de dívidas, né, do clube, os passivos menos o caixa equivalente caixa, ele é o 10º. E no item, no investimento em profissionais do futebol, é o segundo colocado. Já no item resultado, o Flamengo aparece apenas em 7º. Agora, olhando os itens que o Cruzeiro, que é o terceiro colocado, na parte de patrimônio líquido, ele é apenas o 13º colocado, está com patrimônio líquido negativo. Todos os que estão em vermelho estão com patrimônio líquido negativo. No campeonato por liquidez, ele é o penúltimo colocado, uma situação muito ruim mesmo. Ele tem pouco mais de 10 centavos para cada R$1 de dívida, para vocês terem uma ideia. No item dívida líquida, ele aparece em sexto lugar. No item investimento em profissionais de futebol, intangíveis, direitos, os contratos, ele aparece em quinto. E no item resultado, a situação dele é muito ruim. Está apenas em 16º, junto com todos esses outros times que estão com déficit ao longo do ano. E aqui o quarto colocado do Campeonato Brasileiro até o dia 2/11, o Mirassol, o fantástico Mirassol. Ele é um clube que tem um patrimônio líquido pequeno, é apenas o 7º colocado, mas é positivo, enquanto os gigantes aí estão com patrimônio líquido negativo, como é o caso, por exemplo, do Botafogo, do Cruzeiro, do Atlético, do Vasco, do São Paulo, do Santos, né? No item classificados por ordem de liquidez, é o primeiríssimo, é a melhor gestão financeira do futebol brasileiro. Quando você olha o que ele está fazendo no campeonato em relação aos valores que ele tem para trabalhar, é milagroso, tá? No item dívida líquida, é o único time dos 20 que não tem dívida.
porque o seu saldo de caixa e equivalente de caixa é superior a todas as suas obrigações. No item investimento em atletas, é o último, é o que menos investiu. Como é que alguém pode explicar que um clube que investiu muitas vezes, 30, 40 vezes mais, está num lugar pior no campeonato do que o Mirassol? Ok? O que mais que a gente tem aí? Nós vemos que, no caso de campeonato por resultado, o Mirassol é o quinto colocado. Porque os únicos que obtiveram resultado positivo em 2024 foram 6 times. Os outros 14 times, todos eles resultado negativo. Então o Mirassol, ele é um time que está fazendo milagres no Campeonato Brasileiro. Os outros times têm muito que aprender com o Mirassol. Ok, pessoal? Vamos torcer para que o Mirassol realmente consiga se manter dentro daqueles que se classificam para a Libertadores. Será muito interessante ver o Mirassol na Libertadores. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal. Eu agradeço muito se puderem compartilhar com amigos que gostam de futebol, que gostam de contabilidade, que gostam de entender os números. Eu agradeço. E vamos agora ouvir um pouquinho do hino do Palmeiras. Não porque eu seja palmeirense, mas porque ele é o primeiro colocado no campeonato, ok? Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente,